Movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante. Significa o seguinte, que a velocidade aumenta ou diminui de forma constante em relação ao tempo. A gente pode calcular a aceleração escalar através da aceleração escalar média, que é a variação de velocidade em relação a tempo. A unidade de aceleração escalar no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Como a aceleração escalar é constante, o gráfico vai ser uma reta paralela ao eixo dos tempos, acima do eixo t se a aceleração for positiva e abaixo do eixo t se ela for negativa. A área que fica entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos representa a variação de velocidade, o quanto ela mudou nesse intervalo de tempo. A função horária do movimento uniformemente variado é a expressão do segundo grau, onde S0 é a posição que o móvel se encontra quando você liga o cronômetro, V0 é a velocidade nesse momento, o gama representa a aceleração escalar e o S é o lugar que o móvel se encontra em cada instante. A representação gráfica da função horária do espaço pelo tempo no movimento uniformemente variado vai ser uma parábola, porque é uma função de segundo grau. Pode ser uma parábola com cavidade voltada para cima, quando a aceleração for positiva, e para baixo, quando a aceleração escalar for negativa. Tem dois pontos importantes aí. O primeiro é onde a parábola cruza o eixo do espaço, que é o espaço inicial, a posição que o móvel se encontra quando você liga o cronômetro para estudar o movimento. O outro ponto importante é o vértice da parábola. É o momento em que o movimento inverte o sentido, ou seja, num ponto em que a velocidade vale zero. A função horária da velocidade no movimento uniformemente variado é essa daí do primeiro grau, onde a relação entre velocidade e tempo é uma relação linear. A representação gráfica da função horária da velocidade no movimento uniformemente variado vai ser uma reta porque a função é do primeiro grau. Essa reta pode ser crescente, se a aceleração escalar for positiva, ou decrescente, se ela for negativa. Dois pontos importantes dessa reta. Primeiro, onde essa reta cruza o eixo vertical da velocidade, é a velocidade escalar inicial. E o segundo ponto é o momento que a velocidade vale zero, a raiz da função. É o ponto onde ocorre a inversão do sentido do movimento. Se eu calcular a área que fica entre a linha do gráfico e o eixo dos tempos, eu encontro a variação de espaço, ΔS. As duas principais expressões do movimento uniformemente variado são a do espaço em função do tempo, segundo grau, e da velocidade em função do tempo, primeiro grau. Note o seguinte, se eu isolar o tempo na segunda expressão e substituir o resultado na primeira, eu vou obter o que é denominada a equação de Torricelli. Apresenta todos os parâmetros das duas, exceto o tempo. Eu posso fazer a mesma coisa em relação à aceleração. Isolo a aceleração na segunda equação, substituo na primeira e obtenho a quarta expressão do movimento uniformemente variado. ΔS por ΔT, a velocidade escalar média, é a média aritmética entre a velocidade inicial e a final.